Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Pornografia foi consumida em maior quantidade do que dois dos maiores serviços de streaming do mundo, juntamente com a maior rede de notícias dos Estados Unidos, as três juntas. Já percebeu como sexo é algo que serve ao propósito de chamar a atenção e também vender coisas? Eu lembro, por exemplo, na cidade de Atibaia, onde eu moro, que logo na entrada da cidade, algum tempo atrás, tinha um outdoor enorme com uma mulher de biquíni. E então, o seguinte dizer ali naquele outdoor: agora que chamamos a sua atenção, compre lentes Varilux. Entendeu? Agora que já chamamos a sua atenção, que as pessoas não faziam a menor ideia do que se tratava o produto sendo divulgado, compre as lentes tal. De uma manchete num jornal, até uma cena apelativa num filme, num seriado, da obscenidade de um diálogo, da sensualidade das postagens, até mesmo bizarrices e perversidades, como o nosso tempo tem produzido, fazem com que o mundo, lamentavelmente, gire em torno de sexo. E uma sexualidade que não tem nada a ver com Deus. Uma sexualidade que não respeita, não reflete e em nada contribui para uma perspectiva bíblica do sexo. Só para vocês terem uma ideia, eu e a minha esposa, pastoreamos ali, um dos nossos ministérios é todo o ministério de famílias da igreja. Isso é desde casais sendo preparados para o casamento, tipo um curso de noivos, até a educação de filhos. E num dos temas que nós tratamos nesse aconselhamento pré-nupcial, que é justamente sobre sexualidade, eu começo dizendo o seguinte: a nossa mente, os nossos olhares, nossos desejos, expectativas quanto ao sexo estão tão manchadas pela pornografia, pela sensualidade do mundo, que vocês vão ter que pedir como casal para que Deus limpe da mente de vocês aquilo que talvez vocês já saibam, já tenham visto ou pensem sobre isso, porque normalmente tudo isso é o exato oposto do que Deus tem para nós na sua palavra. Isso é um desafio, queridos. Porque quando nós pensamos em viver as Escrituras, a gente não está simplesmente pensando em algo pragmático, fazer algo especificamente, mas antes de tudo, numa perspectiva bíblica das coisas, o que nós chamaríamos de uma cosmovisão. Ou seja, toda a nossa prática, seja em que área for, na sexualidade inclusive, precisa refletir uma mentalidade bíblica, uma perspectiva bíblica das coisas, onde para Deus sexo não é menos importante, e na perspectiva dele, segundo o propósito e a criação dele, não tem nada a ver com toda essa profanidade e perversidade que o mundo atribuiu ao tema sexo. Sabe por que o tema sexo é um tabu nas nossas conversas dentro das igrejas? Por causa da sujeira do mundo. Isso acaba influenciando a maneira como nós vemos aquilo que Deus criou para ser tão belo. E também, preste atenção, porque é exatamente isso que o texto que nós trabalharemos hoje diz, algo também por meio do que Deus pode se agradar com a vida dos seus filhos. Eu quero que você vá comigo lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e eu lerei do versículo 1 até o versículo 8. Um texto que provavelmente você já deve ter lido, você já deve ter ouvido algumas exposições, se você tem pelo menos aí alguns meses ou anos de vida cristã.
Portanto, se esse é seu caso, eu quero te relembrar algumas verdades da palavra de Deus sobre como o sexo pode agradar a Deus, mas em que medida ele pode desagradar também ao nosso Senhor. E se você nunca ouviu falar sobre isso, saiba que esse é um tema importante nas Escrituras, a tal ponto de o apóstolo Paulo dizer aqui que também nesta área da sexualidade existe um modo de viver e agradar a Deus. Estou usando a Nova Almeida atualizada. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 ao 8. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Se você voltar um pouquinho para os versos finais, aí do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, você verá que Paulo fala sobre o desejo que ele tinha, que o amor entre aqueles crentes aumentasse cada vez mais, e que o coração deles fosse confirmado em santidade, quando eles fossem encontrados isentos de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de Cristo Jesus. Ou seja, o propósito de Deus para a nossa salvação não é apenas a garantia da nossa eternidade com Jesus, senão também todo um trabalho de purificação, de santificação das nossas vidas até esse momento, sobre o qual inclusive acabamos de cantar, o nosso encontro com Cristo Jesus. Então, o Deus que nos salva em Jesus para a eternidade é o mesmo Deus que nos salva para uma vida de santidade no tempo presente. E Paulo então diz que o propósito de Deus é a nossa santificação, de tal forma que sejam encontrados isentos de toda a culpa. E então no capítulo 4 ele fala sobre uma das áreas em que esta santificação também deve ser manifesta. E preste atenção que essa santidade na vida sexual deveria ser demonstrada por uma igreja que, se você voltar lá para o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, mais especificamente verso 9, Paulo dirá que aqueles crentes se tornaram muito notórios na sua fé em várias regiões no entorno da Tessalônica ali, porque eles abandonaram os ídolos e verdadeiramente se converteram a Cristo Jesus. E boa parte nesse contexto do primeiro século envolvia uma sexualidade pervertida. Normalmente divindades pagãs eram adoradas por meio de orgias. Não era incomum, e Tessalônica é uma dessas cidades, juntamente com Éfeso, com Corinto, não era incomum que alguns templos que eram dedicados a divindades pagãs, pessoas ofereciam seus corpos para prostituição como veículos de adoração dessas divindades. E Paulo diz que a conversão daqueles crentes foi tão genuína que eles literalmente abandonaram os ídolos e se converteram a Cristo Jesus. Mas veja que, embora a nossa conversão ela seja imediata, no momento específico, há todo um processo de depuração da nossa mentalidade, do nosso comportamento. Por isso que então nesse capítulo 4, Paulo retoma esse assunto
da sexualidade, dizendo: vocês já estão salvos em Jesus, Deus já está trabalhando a santificação para apresentar vocês isentos de culpa na volta de Jesus, mas até lá vocês precisam abandonar algumas coisas, vocês precisam enxergar a sexualidade do jeito que Deus enxerga. E então volte para o versículo 1, porque esse é todo o contexto de Tessalonicenses, quando então Paulo fala, e aí eu quero ir do versículo 1 ao versículo 8. Pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente vocês estão fazendo tudo isso. É interessante que, ao falar sobre sexualidade, Paulo não parte, ou não tem como fundamento de questões, não parte de costumes culturais, não parte de preferências pessoais, e muito menos da perversidade ou da promiscuidade da idolatria. Ele parte de Cristo Jesus. Eu peço a vocês e exorto a vocês em Jesus. Olha o versículo 2 também, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Isso quer dizer que, se você é salvo em Cristo Jesus, toda a sua vida parte da sua nova realidade em Cristo, não de cultura, não de preferências, não de biologia, não de sociologia. E é importante nós começarmos desse ponto para chegarmos à seguinte conclusão: a nossa perspectiva de sexualidade precisa partir da pessoa e obra de Cristo Jesus, não dos costumes do nosso tempo. Aquele aconselhamento de noivos, e a maioria, desses casais de noivos que nós aconselhamos tem menos de 25, 26 anos para baixo. Nós dizemos o seguinte: frequentemente eu escuto na igreja, já tive que aconselhar inclusive casais casados há muito tempo, que acreditavam o seguinte: não, nós já somos salvos em Jesus, nós já podemos fazer sexo, então assistir um vídeo pornográfico não nos afeta. Escuto também frequentemente o seguinte: se você, mulher, não fizer tudo o que seu marido quiser, ele vai procurar fora de casa ou fora do casamento. Já escutei também o seguinte: que o casal decide que vale e pode dentro de 4 paredes, ou seja, em que há consentimento, está valendo. Eu falei, não, isso é completamente errado. Porque a nossa perspectiva da sexualidade parte de Jesus, não dos costumes do mundo, não das minhas preferências, não das minhas decisões com a minha esposa. Se do trabalho, a educação de filhos, do meu trato com não cristãos, a minha adoração na igreja, nós partimos de Jesus, por que da sexualidade a gente parte dos costumes do mundo ou das preferências pessoais? Isso não faz o menor sentido. Porque se somos salvos em Cristo, partimos de Cristo, em quem a nossa mente foi refeita, em quem nossas preferências foram refeitas, em quem os nossos desejos, que anteriormente seguiam o curso do mundo, fazendo a vontade da carne, agora os nossos desejos também precisam ser refeitos em Cristo. Queridos, nós partimos de Jesus para entender nossa sexualidade, não do que gostamos ou não, do que queremos ou não. É por isso que eu começo aquela conversa com os jovens noivos dizendo: esqueçam tudo que vocês sabem sobre o que o mundo fala de sexo, porque nós vamos partir de Jesus, em quem há restauração do propósito de Deus para a sexualidade. Aquilo que o pecado perverteu em Gênesis capítulo 3, toda essa bagunça que o mundo está fazendo de gênero, de papéis, de opções, esqueça tudo isso, porque como cristãos partimos de Jesus. Esse é o meu primeiro ponto. Nunca haverá uma sexualidade saudável, nunca haverá um relacionamento sexual que agrada ao Senhor, que não parta de Cristo Jesus, em quem inclusive a nossa sexualidade é redimida e os nossos conceitos de sexualidade são refeitos. Parta de Jesus, nunca de si mesmo. O meu e o seu coração não são confiáveis, mas Jesus é sempre autoritativo sobre tudo. E nós
Então nós pedimos a vocês e exortamos no Senhor, que assim como vocês aprenderam a maneira como devem viver e agradar a Deus. Olha só, finalzinho do capítulo 3, ele fala sobre santidade e vida isenta de culpa. No versículo 3, ele vai falar de santificação. E aí no meio disso tudo, ele fala o modo, a maneira como vocês devem viver e agradar a Deus. Interessante que essa expressão, ela é muito comum nas cartas de Paulo, e ele já fez isso de outra forma em Tessalonicenses, quando ele conecta a ideia de modo de viver com a dignidade do Evangelho. Lembra do viver de modo digno do Evangelho? Ou eventualmente ele usa a expressão modo digno do Senhor. Então esse viver e agradar a Deus está intimamente conectado ao Evangelho, à nossa nova vida em Jesus. Isso quer dizer que sexualidade agrada a Deus na medida que ela expressa a santidade de Jesus em nós. Veja que por 3 vezes Paulo usa essa ideia de santidade. Versículo 3, a vontade de Deus é a santificação de vocês. Versículo 4, que cada um de vocês saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E o final do versículo 7, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Em que consiste um viver de modo digno do Evangelho, ou um modo digno que agrada a Deus? Uma vida de santidade. E santidade é um daqueles conceitos que perpassa toda a Escritura. Eu quero relembrar somente seu coração sobre o que significa santidade e então dizer como isso se aplica à nossa sexualidade. A palavra santo, ela dá a ideia de separação. Separação tanto no sentido essencial de algo. Por exemplo, Deus é santo. Isso quer dizer que nele não há mal algum, não há impureza, não há transgressão, não há perversidade nenhuma. Portanto, ele não pode praticar qualquer coisa que seja má, qualquer coisa que seja perversa, qualquer coisa que seja errada. Então a santidade, ela está ligada à natureza de alguém, tanto quanto às suas práticas que são coerentes com a sua natureza. É quando atitudes demonstram de que algo é feito. Então santificação significa que nós já temos uma nova realidade de separação para o pertencimento a Cristo Jesus. Somos dele. Em Efésios 2, Paulo diz que antes estávamos entregues à vontade da carne, seguindo o curso do mundo, vivendo a nulidade ou perversidade dos nossos pensamentos. Mas o Deus que é rico em misericórdia, agora nos recriou em Jesus, de tal forma que vivamos as boas obras para as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso é santidade. Nós somos separados de um mundo perverso, fomos retirados de uma vontade inclinada à perversidade e colocados em Jesus. Isso quer dizer que minhas preferências, meus desejos, minhas práticas, minhas vontades precisam ser necessariamente as de Jesus. E no sentido prático, eu tenho que externalizar, praticar, viver, agir de conformidade com quem eu sou nele. Então esse viver e agradar a Deus confronta necessariamente as minhas preferências. É interessante que o termo que Paulo usa aqui, agradar a Deus, está intimamente ligada com a ideia de satisfação ou prazer. Então existe uma satisfação ou um prazer que Deus tem na maneira como nós vivemos ou não diante dele. Existe um jeito que devemos viver que agrada, que satisfaz o Senhor. E aí eu diria para vocês tranquilamente, até numa ideia de Paulo em Romanos capítulo 8, quando ele diz que os ímpios, aqueles que estão na carne, não podem agradar a Deus, mas apenas aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso quer dizer, pessoal, que por mais promíscuo, ou que por mais pornográfico seja
conseguimos viver de um jeito que agrada a Deus. Não existe nenhum desejo no teu coração que não possa ser transformado pela graça de Deus. Não existe nenhuma inclinação sexual em você que não possa ser redimida em Cristo Jesus, porque apenas aqueles que estão em Cristo são capazes de viver de um modo que agradam a Deus, de um modo que agrada a Deus. Eu acho interessante também essa expressão, de modo a agradar a Deus, que lida com o seguinte: existe uma forma legítima de prazer nas Escrituras. E ela até faz contraponto com o versículo 3, quando Paulo diz que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Esse termo imoralidade sexual significa literalmente desejo desenfreado, vontades perversas e proibidas. Esse termo era usado para... Me desculpem. Estou saindo de uma tosse e uma bronquiolite que durou 1 mês e meio. Então essa foi a primeira semana que eu consegui dormir a noite toda. Então ainda tem um rescaldozinho aqui de tosse. Me desculpem por isso. Isso quer dizer que esse termo imoralidade sexual significa tudo aquilo que é proibido e que é obsceno só de ouvir. A ideia aqui é de porneia, de onde vem pornografia. É aquilo que é contrário ao propósito de Deus. Algumas versões, um pouco mais antigas, usavam a tradução prostituição. Pois a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Sabe o que significa a palavra prostituir, num sentido mais abrangente? O uso indevido de algo. Por exemplo, quando você tem um objeto que não foi criado para um determinado uso, não foi inventado para um determinado uso, esse uso errado significa uma prostituição do objeto e do seu propósito de criação. É perverter. Se existe um jeito que agrada a Deus, o contrário a isso é a perversão, é a prostituição de algo. Isso quer dizer também, queridos, que por mais que o sexo possa ser prazeroso, por mais que a simples visualização do sexo possa trazer esse prazer, está errado, porque ele não agrada a Deus, porque é um jeito errado de usar algo belo que Deus criou. Numa perspectiva mundana, o sexo em si traz prazer. Numa perspectiva bíblica, o sexo do jeito de Deus é prazeroso a ele e aos seus filhos. Entenderam? Numa perspectiva mundana, o ato em si é prazeroso. Numa perspectiva bíblica, o prazer do sexo está no jeito de Deus com que as coisas devem ser feitas, que tanto o agradam quanto agradam aqueles que são seus filhos. E eu acho algo interessante que ao longo das Escrituras nós vemos que para Deus não apenas o que importa, senão também o como este o que deve ser feito. Ok? Para Deus não apenas o que importa, senão também o como. É por isso que quando voltamos para Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, Deus cria o sexo de tal forma que também expresse a sua glória, sua bondade, sua grandeza, sua sabedoria, sua majestade, todo o seu bem dado aos seus filhos. E Cantares está aí para nos dizer isso. Ou quando o próprio Deus apresenta Adão para Eva e vice-versa, e diz, né? Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois tornam-se uma só carne, e se satisfazem com aquilo que Deus lhes deu. Quando entra o pecado no mundo, a
visão deles sobre seus corpos e o corpo do outro se torna uma visão caída. Mas existe um jeito de agradar a Deus. Isso quer dizer que uma sexualidade bíblica precisa passar também pela cruz de Cristo Jesus, que redime nossa mente, que redime nossas vontades, que redime nossos valores, que redime nossas preferências, que redime nossas expectativas, que redime toda essa estupidez que o mundo tenta colocar para nós, por meio desses chiques e famosos, da frequência com que um casal deveria fazer sexo, até a liberalidade que eles deveriam ter de fazer sexo com muitas outras pessoas num casamento aberto. Tudo isso está errado, porque perverte a Deus, não o agrada, mas que em Cristo Jesus pode ser redimido. O sexo, queridos, não é algo por meio do que Deus se agrada menos com os seus filhos, a não ser que ele seja feito do jeito de Deus, que expresse a vontade de Deus, que é o versículo 3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, a separação do quê? Dessa imoralidade sexual, a separação, no versículo 5, dos desejos imorais, a separação, no versículo 7, da impureza, de toda expressão sexual que não reflete a vontade de Deus. Isso quer dizer que pornografia é pecado. Isso quer dizer que autogratificação, autossatisfação por meio da masturbação é pecado. Isso quer dizer que adultério, para vocês que são casados, é pecado. Porque isso expressa imoralidade sexual, ou seja, uma perversão de algo belo que Deus criou. Isso expressa desejos que são imorais e contrários à vontade de Deus. Isso expressa uma perspectiva e prática impura do sexo, que é algo santo e belo que Deus criou. Queridos, o padrão de Deus para nós em Jesus é muito diferente do mundo. E se nós estamos querendo levar a sério o nosso compromisso com Jesus e a nossa vivência das Escrituras, nós precisamos tomar atitudes e decisões radicais, contrárias à promiscuidade do mundo que tenta ser imposta sobre nós. Talvez você já tenha visto isso, ou ouvido, ou lido. Até mercado erótico evangélico. É sério isso? Isso é a estupidez da estupidez da estupidez. Essas são aquelas coisas que Paulo fala que, infelizmente, são normais entre os ímpios. Como ele fala aqui sobre os gentios, que não conhecem a Deus, que não veem a vida e nem portanto o sexo do jeito de Deus, que não partem de uma cosmovisão estabelecida pela palavra de Deus em Cristo Jesus, portanto olham para o erotismo, para a sexualidade, para todas essas perversidades como normais. Mas isso tem adentrado no contexto da igreja, no contexto evangélico. Não, queridos, o propósito de Deus é a nossa santificação. Como eu costumo dizer para aqueles casais de noivos, o que vale não é o que é decidido entre quatro paredes. Mas pegando uma ilustração um pouco mais antiga, enquanto ainda usávamos, embora alguns ainda usem, Bíblia de papel, eu digo o seguinte: o que vale não é o que é decidido entre quatro paredes, mas aquilo que Deus revela entre duas capas. A santificação, ou a prática sexual na perspectiva da santificação, precisa demonstrar aquilo que Deus estabelece como aprovado por Ele e legítimo em Cristo Jesus. Isso é a nossa santificação, queridos. É a nossa separação, é a nossa contrariedade do mundo. Quando nós não rimos
Não curtimos e nem achamos legal piadas de duplo sentido. Ou quando nós deixamos de seguir pessoas nas redes sociais, quando elas adotam ou demonstram-se ser sensuais. Alguém vai dizer o seguinte, eu também escuto muito isso na igreja: você não pode ser tão radical. Se eu estou entendendo direito o que a Bíblia fala sobre a sexualidade, a vontade de Deus é um certo radicalismo da minha parte. Porque se santificação é existir a parte de toda a perversidade, não pode existir flerte. Não pode existir envolvimento que seja mínimo de sugestão. Não pode. Tem que ser radical mesmo. Eu não quero testar o quão forte eu sou em relação à perversidade do pecado, porque eu ainda sou um ser humano que já foi redimido, mas que ainda não foi glorificado e que ainda tenho uma inclinação natural à prática do pecado. Eu prefiro ser radical a me entregar para algo que satisfaça a minha carne, mas seja o exato oposto da minha santificação. Isso quer dizer para vocês, casais de namorados, noivos, que quanto mais vocês preservam o contato físico entre vocês, menos possível se torna o extrapolar limites que vocês não deveriam nem chegar perto. A questão não é quão perto de um limite você pode chegar sem extrapolá-lo, mas é o quão longe você vai ficar desse limite para que você não se sinta tentado a testá-lo. A probabilidade de cair de um penhasco é proporcional à sua proximidade da borda dele. Quanto mais perto você está, mais propenso você está de cair. Quanto mais distante você passa da borda do penhasco, menos provável é que você caia nele. E assim deveria ser a gente em relação à sexualidade. Isso é santificação. É existir na parte de, é estar no lado oposto a essa imoralidade. É interessante que Paulo fala que vocês se abstenham. Um dos usos desse termo abster-se, no contexto grego antigo, era de finanças. Quando, vamos supor, eu estou devendo um dinheiro para o pastor André. Tá bom? Isso quer dizer que eu estou preso a ele, até que essa dívida seja quitada. Esse termo abster-se era usado no contexto financeiro para dizer que eu já paguei tudo que eu devia para ele e, portanto, eu estou completamente livre dele. Eu não devo mais nada para ele. Ou seja, eu não estou preso, eu não estou amarrado a ele, eu estou livre de qualquer débito para com ele. Aí Paulo pega esse termo e aplica ao contexto da sexualidade, da imoralidade sexual. Em que sentido? Que não haja qualquer relação de aprisionamento, que não haja qualquer relação de dependência para com a imoralidade sexual, porque não devemos nada para ela, ela não tem nada a ver comigo, nós vivemos em exata oposição. Volta à ideia: quanto mais próximo estamos da imoralidade, mais propensos nos tornamos a cair nela. Mas em Jesus, queridos, o débito do nosso pecado já foi pago. A restauração da nossa sexualidade já foi feita. Por isso não há nenhuma relação nossa com ela. Se abstenham disso. Fujam disso. Lembro de ter falado uma vez, exatamente nessa área, com um rapaz que eu aconselhei por muito tempo, que lutava muito nessa área sexual, e eu disse para ele o seguinte: fulano, eu prefiro ser covarde, não querendo me achar forte o suficiente para chegar perto da imoralidade, para tentar vencê-la. Prefiro ser covarde para com isso, do que um herói
um arrogante, um autossuficiente, que chegue perto e acabe se contaminando com ela. Não, prefiro ser covarde. Não quero chegar perto, não quero testar limites. Não quero saber até onde a minha mão pode ir no corpo da minha namorada, sem que a gente de fato peque. O desejo já é pecaminoso. Tanto é que Jesus diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Mas aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, seus desejos já adulterou no seu coração. Isso é santificação, queridos. Não é vermos até onde podemos ir sem pecar, mas é o quão longe devemos passar do pecado, de uma sexualidade pervertida, da pornografia, da obscenidade, de conversas, de contato físico irresponsável com colegas de trabalho ou de faculdade. É o quão longe devemos passar de tudo isso para que não caiamos naquilo que é imoral. Em versículo 4, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Sabe por que controlar o próprio corpo? Porque ele não é mais meu. Ele é agora templo do Espírito, morada, habitação do Espírito, que fez do meu corpo físico, o qual também foi redimido em Jesus, ainda que aguardemos a glorificação. Mas, queridos, veja a grandeza do propósito de Deus para nós em Jesus. Ele não apenas nos garantiu um destino eterno no céu, senão também ressignificou o nosso corpo no presente, fazendo do nosso corpo morada e habitação do Espírito. E é exatamente num contexto de prática sexual imoral, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, em que Paulo fala sobre um homem que tem relacionamento sexual com uma mulher que não é a sua esposa, prostituição, em que ele vai dizer: acaso não sabeis que vosso corpo físico, material, é templo do Espírito Santo, o qual habita em vocês? É por isso que a santificação do corpo, do aprender a controlar o próprio corpo, a dominar desejos e vontades, é tão importante. Deus não tem um propósito apenas para a nossa parte imaterial, senão também um propósito para o nosso corpo físico. E a santidade deve ser manifesta. É por isso que qualquer coisa não vale, porque até o nosso corpo é de Deus, o qual Ele decidiu fazer morada do seu Espírito. Isso quer dizer que quando eu respeito a minha esposa, ou quando você respeita os limites físicos no contato com a sua namorada, seu namorado, marido, esposa, noivo e noiva, você está respeitando não apenas a pessoa com a qual você está, mas o templo que o Espírito tornou o corpo dessa pessoa com quem você está. Queridos, isso é sério demais. Entendeu? Isso é muito sério. Isso quer dizer que inclusive a prática sexual, num contexto legítimo e do jeito de Deus como o casamento, honra o templo do Espírito que Ele nos deu para cuidar. Por isso que diz: cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Honra em que sentido? Estamos honrando a dignidade que Deus atribuiu ao nosso corpo, ao corpo da nossa esposa, ou vocês mulheres em relação ao seu marido, fazendo dele morada do seu Espírito. Isso é tratar com honra o templo do Espírito. Não com desejos imorais. Ou seja, não trate o seu corpo com base em desejos que são profanos, ímpios, imorais. Como já mencionei, isso é coisa de gentil, gente que não conhece a Deus, gente em que essas coisas são normais, gente em que essas coisas são legítimas, são objetivo e alvo de vida.
Preste atenção num conceito que se desenvolveu alguns anos atrás, chamado sozinhez. Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, tá? Mas você vai entender o que é lá na prática, porque você deve ter provavelmente vários colegas. Tem gente que decide nunca se casar, inclusive para que não esteja sexualmente preso ou presa a uma única pessoa. Isso é imoralidade. Tanto é que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7 que aquele que não consegue se controlar nos seus desejos, obviamente não desejos imorais, que se case. Porque o casamento é o contexto legítimo em que, do jeito de Deus, segundo a verdade bíblica, o sexo pode ser corretamente praticado. Mas tem gente que exatamente prefere não se casar para que não esteja restrito a uma única pessoa. Isso sem falar com toda essa perversidade de troca de casais, casamento aberto, e não pense que isso está distante do nosso universo cristão, não. Ano passado, tomamos contato com uma situação de um casal de jovens cristãos, os quais cresceram em grande medida em contato comigo e com a Juliana. 6 meses de casados, a esposa vem e propõe casamento aberto. Por dever de ofício, a Folha de São Paulo é um dos jornais que eu rodo pelo menos uma vez por dia para ver as manchetes mais estúpidas que existem no nosso mundo. É impressionante a quantidade de casos que eles reportam desses chiques e famosos, ou de pessoas de casamento aberto. O mundo tem começado a achar isso normal. Quando surgiu o conceito de trisal, foi uma coisa que causou repulsa imensa. Como assim trisal? Hoje já há uma certa normalidade na mente de muitas pessoas. Isso é desejo imoral, isso é coisa de ímpio, isso é coisa de gentil, de gente que não conhece Deus. Nunca alimente qualquer perspectiva de relacionamento sexual no casamento que não atenda o propósito de Deus em sua palavra, pois não pense que você não vai desenvolver desejos imorais como esses que eu acabei de mencionar. Se a palavra de Deus não é o fundamento e a baliza da qual partimos, também na área sexual, os desejos imorais se tornam o fundamento e a baliza do que desejamos também sexualmente no casamento. Versículo 6. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Rapidamente, o significado desse termo defraudar. Defraudar significa literalmente despertar um desejo que legitimamente não pode ser suprido nesse momento ou circunstância. Tá bom? É tipo conversinha. Eu não sei como vocês chamam aqui, mas lá em São Paulo a gente tem duas expressões: conversa fiada e conversa para boi dormir. Sabe aquela conversinha que às vezes rapazes e moças têm dentro da igreja? Não quer nada com um rapaz ou outra moça, mas fica ali de conversinha, dos sentimentos, abre o coração. Rapazes, se você quer abrir seu coração, abre com outro rapaz, outro homem de confiança que biblicamente vai aconselhar. Você não tem que abrir teu coração, tuas emoções, tuas lutas sexuais com uma mulher. Não tem. Isso é conversa fiada. Isso é defraudação. É despertar desejo. É despertar interesse que não pode ser legitimamente suprido ou alcançado na circunstância como solteiro que você está. Não pode. E você, moça, também.
Eu poderia citar muitos casos de aconselhamento nos últimos 3 anos na igreja. 70% de todos os meus aconselhamentos na igreja são de casais casados. Eu poderia citar inúmeros casos de homens e mulheres que começaram a vacilar nos seus sentimentos em relação aos seus cônjuges, por ficarem escutando conversinhas desse tipo no ambiente de trabalho, de colegas de trabalho, começando a se envolver emocionalmente com pessoas do sexo oposto, porque começaram a conversar demais. Para com isso, isso é defraudação. Se você é homem casado, existe uma única pessoa com a qual legitimamente você pode se satisfazer diante de Deus e diante dela sexualmente, a sua esposa. E vocês mulheres em relação aos seus maridos. Isso eu também falo no aconselhamento pré-nupcial ali. Quando nos casamos, nós tomamos a decisão de dizer para o mundo todo que nós não estamos mais disponíveis para absolutamente ninguém que não a esposa ou o marido com quem você se casou. Não existe outra mulher. Eu não estou dizendo que outras mulheres não possam ser bonitas. Eu só estou dizendo que elas não são mais para mim, porque eu me casei. Existe uma única mulher com a qual eu posso ter olhares, desejos e relacionamento sexual legítimo diante de Deus. A Juliana, minha esposa. Todas as outras não existem. Então eu não tenho conversinha, eu não tenho de contato físico, de ficar pegando. Entendem? Não existe isso, queridos. Não existe. Esse negócio de muita proximidade, isso é perigoso. Perigoso. Minha esposa aconselhou recentemente uma mulher que estava à beira do divórcio, porque pior, o marido ainda dizia para a esposa que ficava abrindo seu coração e suas emoções para uma outra mulher no trabalho. Olha que estupidez, isso é defraudação. A gente tem que cortar isso, queridos. Isso não pode. Isso pode ser a forma como pessoas no trabalho ou pessoas numa faculdade vão discernir ou entender se tem reciprocidade, para saber se vai dar certo. Não, entre salvos em Jesus, que ninguém defraude, que ninguém desperte desejos, interesse. Não tem que ficar pegando, não tem que ficar abraçando, não tem que ficar pondo a mão na perna, não. Para. Isso é defraudação, isso é pecado. E o pior, quando entre crentes, olha o que o final do verso 6 diz: porque contra todas essas coisas, como já antes avisamos e testificamos, Deus é o vingador. Deus tem uma cruzada contra profanos e promíscuos. São poucas as vezes que a Bíblia usa a ideia de Deus como vingador. Essa é uma delas. Brinque com a sexualidade de alguém e você terá ninguém menos do que Deus contra você, como teu inimigo. E Ele não poupará esforços para manifestar a sua vingança. Isso é sério, queridos. Então esse negócio de conversinha fiada, esse negócio de ser muito pegajoso, abrir coração, para com isso. Você pode despertar desejos que são pecaminosos. Sabe por quê? Porque Deus não nos chamou para impureza, mas Deus nos chamou para santificação. Então quando rejeitamos essas coisas que Deus diz, nós não estamos rejeitando uma pessoa, mas rejeitando o próprio Deus, que também nos deu o seu Espírito, ou seja, fez de nossas vidas, nossos corpos, a sua morada, a sua habitação. Queridos, talvez essa seja uma mensagem dura e pesada, mas levem para o coração de vocês. Tenho visto inclusive colegas de ministério, pastores, se tornando desqualificados por causa de imoralidade sexual, de pornografia a adultério. Tenho visto jovens negociando seu compromisso com Jesus por causa de sexualidade, por causa de desejos. Gente, inclusive, que não se casou até uma determinada idade,
e decidiu abaixar o seu padrão de sexualidade e se entregar para os prazeres do mundo. Não façam isso. Não existe nada que não encontremos de satisfação em Jesus. E não é meu tema, mas eu preciso mencionar. A satisfação e contentamento da Juliana não está no Helder, mas tem que estar em Jesus. Porque se estiver no Helder, ela está confiando, dependendo, se satisfazendo na vida num pecador, tanto quanto ela. Nós não nos casamos para ser felizes. Nós nos casamos para encontrar nossa felicidade em Jesus. Isso quer dizer que não é o casamento que torna alguém feliz, mas é Jesus. Porque se Jesus não basta, nada mais resta. Podemos orar? Deus, muito obrigado pela nossa salvação em Jesus. Muito obrigado, porque em Jesus o Senhor já nos apartou de toda imoralidade, de todo desejo proibido, de toda sexualidade perversa. Por isso, Deus, nos ajude a lutar contra tudo isso. Nos ajude a lutar contra essa mentalidade perversa, profana do sexo. Purifique as nossas mentes, purifique eventualmente as lembranças de alguns, restaure aqueles que eventualmente já te desagradaram nessa área. Muito obrigado, porque em Jesus há perdão e restauração. E que, Senhor, ó Deus, nos ajude de tal forma a te agradar nesta área, daqueles que são solteiros ou daqueles que se casaram, para que então se satisfaçam em Jesus e agradem ao Senhor, sejam solteiros, sejam casados. Pois é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.